Quando não falar é uma fuga, não uma escolha. Há silêncios que protegem. E há silêncios que matam, em devagar, dentro da alma. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que parece uma ilha de serenidade no mar turbulento da vida. Ela nunca emite uma opinião. Não compartilha seus sonhos. Não contorna conflitos, ela simplesmente desaparece deles, com um sorriso ameno e um tudo bem que soa vazio como um eco. A sociedade aplaude, que equilíbrio! Que maturidade! Mas pare. Olhe mais profundamente. Observe os olhos que se desviam no meio de uma discussão acalorada. Perceba as mãos que se apertam quando um assunto toca em uma ferida antiga. Sinta a respiração que se retém, como se soltar o ar fosse também soltar um segredo perigoso. Aquele silêncio não é paz. É medo disfarçado de virtude. Não é autocontrole. É um grito abafado. Não é sabedoria. É a rendição de uma voz que ainda não foi ouvida. Esse é o falso silêncio. E ele é uma epidemia silenciosa da alma. O que é, afinal, o falso silêncio? O falso silêncio é a prisão que você mesmo constrói, pensando que é um santuário. É quando você cala. Não por uma decisão estratégica, mas porque o fantasma da rejeição sussurra mais alto que seu próprio valor. Não por não ter o que dizer, mas porque acredita, no âmago do ser, que suas palavras não merecem ocupar espaço no mundo. É o não que você engole para ser amado, e o sim que você força para ser incluído. É quando você abandona seus projetos porque já tentou antes e não deu certo. Aceita desrespeito porque é melhor isso do que solidão. Guarda uma dor crônica porque ninguém tem tempo para escutar. Testemunha uma injustiça e vira o rosto, convencido de que sua voz não faria a diferença. Não confunda resignação com resiliência. Não chame de serenidade o que, no fundo, é só medo de brilhar. O falso silêncio é a fuga. O falso silêncio, muitas vezes associado ao tratamento do silêncio, silent treatment, é uma forma passivo-agressiva de comunicação. Não é uma escolha estratégica, mas uma reação emocional, geralmente negativa. O silêncio inteligente é a batalha invisível. O silêncio inteligente é uma escolha consciente e estratégica de não falar. É uma ferramenta de poder e sabedoria, usada para um propósito maior. O sábio cala após ponderar o valor de suas palavras. O ferido cala antes mesmo de formar um pensamento, por acreditar que ele não tem valor. Um é um ato de poder. O outro, um sintoma de desespero. Como identificar os sinais do falso silêncio em você? Faça a si mesmo estas perguntas, com honestidade brutal. Quando eu me calo, é por escolha ou por medo? O medo é um mau conselheiro. O que eu temo que aconteça se eu falar? A rejeição é realmente pior que a morte lenta da sua alma? Será que, ao me calar, estou protegendo meu futuro, ou enterrando meu presente? Se eu tivesse coragem de dizer o que sinto, o que mudaria em minha vida? Meu silêncio está me tornando mais sábio, ou mais invisível, até para mim mesmo? O falso silêncio não traz paz. Ele traz um peso surdo. Um cansaço da alma que nenhum sono cura. E esse peso não se dissipa. Ele se acumula, camada sobre camada de sonhos adiados, de verdades não ditas, de amor não declarado, de limites não estabelecidos, até que um dia você acorda ao lado de uma vida inteira e se pergunta, com um vazio que dói no peito: por que me sinto tão sozinho, mesmo cercado de pessoas? A resposta é simples, porque você trocou a conexão real pela aprovação superficial. Você se calou para agradar, para evitar conflitos, para não ser julgado, para não ser visto. E no processo, você se perdeu de si mesmo. O perigo do falso silêncio na era da exposição desmedida. É o paradoxo dos nossos tempos. Vivemos na era da superexposição, onde todos parecem gritar suas vidas nas redes sociais, mas nunca tantas almas se sentiram tão sozinhas e silenciadas. Enquanto o mundo prega "seja autêntico", o falso silêncio sussurra "e mais seja autêntico", e desde que seja aceitável.
O verdadeiro equilíbrio, no entanto, não está no extremo do falar tudo nem no do nunca falar. Está no discernimento corajoso de saber quando sua voz é necessária, especialmente para você mesmo. O falso silêncio é a coragem que você adiou. É o amor próprio que você negligenciou. É a voz que você abafou, temendo que alguém dissesse: você não é suficiente. Mas o que você não percebe é que, ao se calar, você já está ecoando essa mesma mentira para o único público que realmente importa, você. O silêncio que Sanam em uma jornada de volta para a própria voz. Aos 42 anos, ele era conhecido como o homem tranquilo. Um mar de serenidade. Ninguém o via bravo, ninguém o ouvirá levantar a voz em uma década e meia. Aos 27, uma traição o havia partido ao meio. Sua decisão foi, nunca mais. É muito doloroso se abrir. Seu silêncio tornou-se sua fortaleza. Ele era respeitado, mas sua alma era um deserto. Seus olhos, janelas de uma casa vazia. O breakthrough veio em terapia, quando o terapeuta fez uma pergunta simples: o que seu silêncio está protegendo? E as lágrimas, contidas por 15 anos, romperam o dique. Ele disse, entre soluços: eu não estava em paz. Eu estava em exílio. Pensei que meu silêncio me protegeu, mas ele só me isolou da vida. Eu não me protegi da dor, eu me exilei da alegria. Ele entendeu, naquele instante, o silêncio que nasce da dor não cura. Ele apenas adormece a dor. E uma dor adormecida continua a moldar sua vida a partir das sombras. O caminho de volta, como recuperar a coragem de existir sonoramente. O falso silêncio não se cura com mais silêncio. Ele se cura com pequenos e consistentes atos de coragem suave. É uma reaprendizagem. Uma fisioterapia para a alma. Comece aqui, agora. Fale uma verdade pequena, comece com algo mínimo, mas real: estou cansado. Isso me magoou. Esse elogio me deixou feliz. Reconquiste o território da sua própria verdade. Exercite o não sem explicação, você não deve satisfação por honrar seus limites. Um não, obrigado é uma frase completa. Pratique-a. Escreva o inominável, use um caderno como campo de treinamento. Escreva todas as coisas que você não ousa dizer. Depois, você queima, rasga ou guarda. O importante é que a palavra presa foi libertada de você. Permita-se ser ouvido, e mesmo que não seja compreendido, e a cura não está na garantia de que os outros vão entender. Está na coragem de você mesmo ouvir a sua verdade. A validação externa é um bônus, a autoafirmação é a base. A verdade final, e a alma não floresce no silêncio, e ela floresce na verdade. Você não é fraco por sentir. Você não é demais por precisar de conexão. Você não é errado por querer ser visto. Você é humano. E a sabedoria mais profunda não está em se calar para parecer forte. Está em falar com clareza quando a integridade da sua alma pede, e em calar com poder quando a paz do seu espírito assim o dita. A verdadeira serenidade não nasce do silêncio. Nasce da coragem de ser inteiro, com todas as suas contradições, belezas e sombras, e mesmo quando o mundo ainda não está preparado para a grandiosidade que você é. O maior ato de coragem não é gritar para as multidões. É sussurrar, para o próprio coração, a verdade que ele mais precisa ouvir. E, então, permitir que essa verdade habite o mundo através de você. E você? Já se identificou com o falso silêncio? Se sim, talvez hoje seja o dia de dar o primeiro passo. Não precisa ser um grito. Pode ser um sussurro. Mas que seja sua voz. Porque a paz genuína nunca esteve no silêncio. Ela sempre esteve na verdade que você finalmente se permitiu viver. @canal_caminho_estoico